Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, professora Leila. Eu vou fazer um vídeo para explicar um pouco sobre as grandes navegações do século XV, tá? E também para fazer a correção dos exercícios da semana 5 do PET 1, tá? Bom, o projeto de grandes navegações ou navegações marítimas do século XV, ele tinha o objetivo de encontrar um novo caminho da Europa que não tivesse que passar pelo mar Mediterrâneo, que nessa época estava sob domínio dos árabes. Então, portugueses saíram na frente nesse projeto chamado de Périplo Africano, que tinha o objetivo de contornar a África até chegar ao Oriente em busca das tão desejadas especiarias, que eram cravo, pimenta, canela, utilizados principalmente para temperos e remédios. Bom, essas especiarias rendiam altíssimos lucros, mas eram de um local distante. Então, eles precisavam encontrar um novo caminho para chegar até o Oriente. Então, esse projeto, chamado de Grandes Navegações, era um projeto extremamente caro, demorado, porque era investimento em construções de navios, de instrumentos de navegação. E desejavam aí um projeto que ninguém tinha feito nada parecido, que era o contorno e a travessia do Oceano Atlântico, passando pelo Índico, totalmente desconhecido pelos europeus nesse período. Então, durante mais de um século, esse projeto foi desenvolvido pelos principalmente portugueses, que são os pioneiros nessa navegação via Oceano Atlântico. O que é isso? Pioneiro. Eles conseguiram sair na frente antes de outros países por diversas questões. Uma dessas questões é justamente a posição privilegiada de Portugal. Se você observar aqui no mapa, Portugal está nessa pontinha onde o mouse está. Ele está praticamente todo banhado pelo Oceano Atlântico, então ele tem uma posição geográfica privilegiada para navegação marítima. Outro fator, eu vou mudar aqui para as características, é a centralização política antes de outros reinos da Europa. Lembra que nós estamos falando de um período que nós estamos saindo aí da Idade Média, em que os reinos, os feudos que controlavam a região, e agora houve uma centralização política na figura do rei. Então ele passa a ter poder centralizado, mandando sozinho. E o reino de Portugal foi um dos primeiros a fazer essa centralização política. Outro fator que favoreceu Portugal a desenvolver as grandes navegações antes foi a escola de navegadores, alguns chamam de escola de Sagres. Não se sabe ao certo se era uma escola mesmo, mas era um grupo de estudiosos que gostavam de atividades náuticas como marinheiros, cartógrafos, comandantes, várias pessoas que tinham os mesmos interesses relacionados à atividade marítima e trocavam informações. Além disso, Portugal existia uma burguesia, que eram aqueles que viviam da atividade comercial, muito interessada nesse novo caminho para as Índias. Lembre o seguinte, a burguesia vivia do comércio e as especiarias rendiam altos lucros a essa classe. Então, lógico que ela também vai ajudar a financiar esse projeto chamado aí de grandes navegações. Além da burguesia, existia interesse do rei e também da Igreja Católica em financiar esse projeto que era tão caro. Então, o que acontece? Esses navegadores, eles tinham uma tarefa muito grande pela frente. Como chegar até as Índias, contornando o continente africano em mar aberto, uma região totalmente desconhecida por eles, tá? Porque no século XV, pouco eles conheciam do Oceano Atlântico, basicamente era o norte aqui na África que eles já tinham navegado, o resto era desconhecido dos europeus. Então eles começam o chamado périplo africano, navegando sempre próximo da costa africana, que era uma forma de se localizarem e evitar se perderem em mar aberto. Ao longo do continente africano iam formando aí as chamadas feitorias, que eram as construções feitas, lógico, com o apoio de alguns africanos, grupos africanos que mantinham relações comerciais amistosas, mas eram os pontos de reabastecimento, de
pontos de apoio para as grandes navegações. Até conseguirem chegar ao sul da África, que era chamado de Cabo das Tormentas, muitos anos se passaram, e em 1488 um navegador conseguiu chegar até essa região. Essa região era super difícil a navegação porque é um encontro de dois oceanos, então o mar é muito agitado nessa região. Bartolomeu Dias consegue chegar até essa região e aí, em 1488, essa região é rebatizada para Cabo da Boa Esperança. Existia uma esperança de conseguirem fazer a travessia. 10 anos depois, em 1498, outro navegador português, chamado aí Cristóvão Colombo, outro navegador chamado Vasco da Gama, chega até o sul da África e consegue contornar, chegando até as Índias. Essa viagem de Vasco da Gama, rende altíssimos lucros, tá? E logo em seguida, essa navegação, esse movimento aí nos portos de Portugal acaba despertando um interesse muito grande por outros reinos. O que estava acontecendo nos portos? O que o povo português estava fazendo? Então, a Espanha começa também a investir nessas grandes navegações. Espanha, Inglaterra, Holanda saem atrasados no projeto de grandes navegações porque elas tinham outros problemas para resolver, principalmente guerras internas aí que precisavam ser resolvidas para que investissem nessas navegações. Então a Espanha, vendo a movimentação nesses portos, contrata um navegador também, chamado agora Cristóvão Colombo. Ele era italiano, tá? Ele tinha a tarefa também de chegar às Índias. Só que o projeto de Colombo, ele queria provar a esfericidade da Terra. Até então, existiam muitas pessoas que acreditavam que a Terra era plana, e esse navegador que estava a serviço da Espanha, ele queria provar que a Terra era esférica. Então, ele começa a navegar sempre na direção oeste, tá? Nessa direção da seta verde, acreditando que ele conseguiria chegar até as Índias nessa navegação chamada de circunnavegação. Só que o que acontece? Nesse período eles não conheciam o continente americano. Então, pouco mais de 3 meses de viagem, Colombo desembarca aqui nessas ilhas do Caribe, acreditando ter chegado nas Índias. Um erro geográfico e também gramatical. Porque se ele realmente tivesse chegado às Índias, o que era pouco provável, porque ele sabia que era uma viagem mais de 1 ano, e com pouco mais de 3 meses ele conseguiu chegar nessa região, erro geográfico, porque aqui não é a Índia, aqui é a América. E erro de português também, porque se fosse a Índia, esse povo não ia ser chamado de índios ou índias, né? E sim de indianos. Então, por um tempo, acreditou-se que ele tinha realmente chegado na Índia, até que outro navegador chamado Américo Vespúcio conseguiu provar que não se tratava de Índia, e sim de um novo continente chamado de América, tá? Mas essa navegação feita por Cristóvão Colombo rende altíssimos lucros para a Espanha, porque eles chegaram a uma região extremamente rica, que é a região da América Central, do povo asteca e do povo inca, aqui na América do Sul. Então, o que acontece? Essas duas potências, Portugal e Espanha, gente, dominam o cenário no século XV das grandes navegações. Por quê? Portugal tinha conseguido chegar em 1498 a tão desejada Índias, nessa região aqui, para buscar as especiarias, enquanto a Espanha tinha encontrado uma verdadeira fortuna nessa região da América Central e na América do Sul. Então, durante o século XV e o século XVI, só dava Portugal e Espanha. Bom, o que acontece com os outros países? Vão ficar lá chupando dedo sem conquistar nada? Então, outras nações começam a perceber que precisavam também se lançar nessas navegações. E aí, Holanda, França, Inglaterra começam também a buscar essas terras para servirem de colônia a esses reinos, tá? Então, primeira correção do exercício, vamos lá, é referente a este texto da página 42, é um texto de um poeta chamado
Luís Vaz de Camões, ele vai narrar através de poema os grandes descobrimentos de Portugal. Ele faz isso no livro chamado Os Lusíadas, que é um grande documento das navegações do século XV, e também um poema que ressalta, que glorifica o povo português, tá? No número 1, tá perguntando aí quais são as qualidades do povo português exaltado nesse poema. Nesse poema, ele está falando da coragem do povo português, da bravura do povo português em se lançar nessas viagens tão perigosas que eu acabei de falar, que são as grandes navegações. Lembrem o seguinte, nessas navegações, gente, pouco se conhecia dos mares abertos aqui do Oceano Atlântico. As caravelas que eles tinham eram bem frágeis. À medida que iam avançando nas grandes navegações, é que eles iam construindo os equipamentos, melhores caravelas, tá? Instrumentos de navegação, de localização e mapas. Então, eles estavam no desconhecido. E o povo português que se lança no primeiro projeto aí era um povo corajoso, um povo bravo. Então, isso é ressaltado nesse poema do Camões, tá? Na letra B, quais são os mares nunca dantes navegados, que eles nunca tinham navegado? Então, o Oceano Atlântico, o Índico e o Pacífico. Quais são os personagens históricos citados pelo poeta? Por que eles os cita? Bom, os personagens históricos são os grandes conquistadores gregos, os troianos, Trajano, que é o imperador romano famoso. Por que ele cita essas pessoas? Que são as pessoas importantes da antiguidade, que fizeram grandes conquistas, grandes feitos. A número 4, quais são os personagens mitológicos do poeta? Por que o poeta os menciona? Os personagens são os deuses, Netuno e Marte. Também porque são associados a grandes figuras, com grandes poderes. Vocês lembram aí? São os deuses da mitologia da Grécia Antiga, né? A número 5 é para você fazer o seu português, com o seu linguajar, ressaltando esse poema, porque é um poema com linguajar antigo, difícil de entender. Você faria um poema ressaltando as qualidades de bravura, coragem do povo português, de acordo com o que você entendeu, tá? Então, faço aí, falando dessa coragem de se lançar nas grandes navegações para o desconhecido em busca de um novo local de comércio, tá? Espero que tenham entendido mais ou menos o que eu expliquei. Bom, o que acontece? Eu falei com vocês que a Espanha também saiu para o projeto das grandes navegações com Cristóvão Colombo, tá? Em 1492, ele chega na região da América Central, acreditando ter chegado nas Índias. Fato aí que, por mais que tenha sido um erro geográfico, rende para a Espanha, nessa primeira viagem, tudo que Portugal desejava. Portugal sai na frente, mas infelizmente ele encontra as especiarias, rendia lucro, lógico, mas o que eles mais desejavam era encontrar ouro e prata nessas novas terras conquistadas, tá? E, por incrível que pareça, a Espanha, mesmo saindo atrasada, ela encontrou de primeira a tão desejada riqueza em ouro e prata, porque nesse período nós estamos falando do absolutismo, governo que o rei gasta muito dinheiro e a economia girava em torno do mercantilismo, que é o acúmulo de ouro e prata nesses reinos, tá? Então, o que acontece? Será que esses dois reinos, gente, eles vão ficar esperando a França, a Holanda, sair nessas grandes navegações e tomar territórios que possivelmente poderiam ser deles? É lógico que não, né? Bobo eles não eram. Então, o que acontece? Portugal e Espanha trataram logo de fazer acordos para evitar guerras, conflito entre os dois, e também dividir o mundo entre eles, como se só existisse Portugal e Espanha no mundo. Então, o que eles fizeram? Um primeiro acordo foi chamado de Bula Intercoetera, Bula é um documento assinado pelo Papa, feito pelo Papa, tá? É esse marcado aqui nessa primeira setinha, em 1493. O que determinava esse documento? Lembre que Portugal está aqui, ó, Lisboa. Esse documento determinava que a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde está nessa região aqui, ó, na pontinha da África,
seria traçada uma linha imaginária a 100 léguas. Léguas era a medida da época, uma légua tem cerca de 4,8 quilômetros, então mais ou menos a 480 quilômetros das ilhas de Cabo Verde, seria traçada uma linha imaginária e todas as terras pertencentes aqui, ó, a leste ficaria para Portugal e todas as terras a oeste dessa linha imaginária pertenceriam à Espanha. Lógico, vocês devem ter percebido que essa linha pega no meio do Oceano Atlântico e com esse tratado, Portugal não ficaria com nada de terra no território do Brasil, tá? Lógico, o rei português se recusa a assinar esse tratado e chama o Papa Alexandre VI de puxar o saco mesmo da Espanha, já que ele era espanhol. Então, o que acontece? Eles não assinam e exigem um novo tratado. Um outro tratado foi feito em 1494, o chamado Tratado de Tordesilhas, essa linha que está marcada aqui, um ano depois, né? O que determinava? Ao invés de 100 léguas da ilha de Cabo Verde, gente, deveria ser 370 léguas. Essas 370 léguas, eu fiz a conta, dá 1.780 quilômetros, mais ou menos, da ilha de Cabo Verde. Com essa nova marcação, Portugal pegaria, sim, terras do território da América, né? Um pedacinho do território aqui na América do Sul. Então, tudo que tivesse a leste, tá? Lembrando que não é só na América, tudo que tivesse nessa região toda pertenceria a Portugal. Tudo que tivesse dessa região para cá, no oeste, ficaria para a Espanha. É evidente que esse acordo irritou muito os franceses, holandeses e outros países que não aceitaram essa divisão do mundo como se o mundo pertencesse só a Portugal ou Espanha. Então, eles partiram aí para conquistas de terras que eram já de Portugal e Espanha. Na América, por exemplo, os Estados Unidos foi tomado pela Inglaterra, na parte norte aqui foi colonizada pela Inglaterra, alguns territórios pela França. Ao longo da África, vários territórios franceses e também invasões no território que estava aqui no Nordeste e o atual território do Rio de Janeiro por holandeses. Então, outra característica também desses novos países aí que lançam nas grandes navegações, principalmente a Inglaterra, é a prática da pirataria. Por quê? Lembra que eu falei com vocês, nesse período, a Espanha estava rachando de ganhar dinheiro aqui com a mineração no território do México e no território do Chile, aqui embaixo, na América do Sul. Então, o que eles faziam? Os corsários, que eram os piratas a serviço da coroa da Inglaterra, esperavam os navios virem carregados de ouro e prata e acabavam tomando esses navios em alto mar. Então, praticavam a pirataria a serviço a serviço da Holanda, a serviço principalmente da Inglaterra e enriqueciam muito seus reinos com a prática da pirataria, tá? Bom, a partir daí, eu espero que tenham entendido esses exercícios que eu pedi na página 50, tá? Esses exercícios aqui, referente às grandes navegações. O número 1, explique com suas palavras o que você entendeu sobre o conceito de tempos modernos. Se a gente parar para pensar que nós estamos vindo de um período chamado de feudalismo, em que as pessoas estavam presas aí nos burgos, nos feudos, e não conheciam o mundo, e agora tratando das grandes navegações em que eles conhecem parte da África, Ásia, outros continentes, tempos modernos significam um período diferente, de conquistas de territórios diferentes, descobertas de conhecimentos diferentes, como construção de navio, instrumentos de navegação. Então, a modernidade está associada a isso, aos novos conceitos, novos conhecimentos, seja de terra, seja de equipamentos, tá? A número 3, tá aqui, pesquise, analise o quadro e que você fez no caderno e responda. Eu não pedi o quadro, mas apenas o exercício 3, tá? Quais fatores influenciaram o pioneirismo de Portugal na expansão marítima ou ultramarina? Quais fatores eu falei? Eu falei da
posição privilegiada de Portugal, tá? Voltada para o Oceano Atlântico, da centralização política antes de qualquer outro reino na Europa, a escola de Sagres, que reunia aí pessoas que gostavam da atividade náutica, então trocavam informação, e o interesse da burguesia em encontrar aí as especiarias que rendiam tanto lucro, tá? A letra B. Todos os países obtiveram o mesmo sucesso em suas viagens? É lógico que não, gente. Portugal e Espanha dominaram o cenário do século XV e outros países como a Holanda, a França e a Inglaterra acabaram ficando para trás, tá? Tinham que resolver seus próprios problemas internamente. A letra C. A letra B. Por que a Espanha só entrou na corrida ultramarina no final do século XV? Porque elas estavam com problemas internos, guerra interna, tá? Ela teve que resolver esses problemas antes de se lançar no projeto de grandes navegações. A letra C, eu falei já, todos os países não saem ao mesmo tempo para as grandes navegações, porque eles tinham também outros problemas, como guerra, problemas financeiros, tá? A letra D. Por que os ingleses só começaram a disputar os mercados e territórios a partir do século XV? Porque eles estavam em guerra, em disputa pelo poder dentro da Inglaterra, tá? Existiam duas famílias na Inglaterra que disputavam a coroa, então enquanto isso não foi resolvido, eles não começaram o projeto das grandes navegações, lembrando que era um projeto muito caro. Então foram resolver os problemas internos primeiro, para depois se lançar nesse projeto de grandes navegações. Qual foi o papel da França no início da colonização brasileira? Bom, a França, ela conquista alguns territórios, principalmente aí que estavam abandonados por Portugal no território do Brasil. A França invade o território que hoje é o atual Rio de Janeiro, chamada de França Equinocial, e também o Maranhão, tá? O Maranhão, que é a França Equinocial, e o Rio de Janeiro, que é a França Antártica. Bom, como que a Holanda tornou-se uma potência no século XVI? Com a ajuda do comércio que ela vai praticar com Portugal, a França ela fazia o refino do açúcar que era produzido aqui no Brasil, enquanto colônia de Portugal. Portugal não tinha a técnica do refino, tá? Então eram os torrões que eram transportados aí até Holanda para que fosse transformado em açúcar, e ela ficava com 50% desse lucro aí. Então ela enriqueceu muito com o comércio do açúcar no Brasil, e outra atividade também com o tráfico negreiro vindo da África e sendo vendido aí na América, tá? Eu espero que tenham entendido e acertado boa parte dos exercícios. Até breve.